E eu quero convidar você a ler comigo no capítulo 14 de Mateus, versículo 32 e versículo 33, que diz assim: quando entraram no barco, o vento... Me ajuda aí. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, nós estamos aqui como tua noiva, como a tua igreja, Pai. Senhor, usa a minha vida, Senhor, e fala aos nossos corações, ó Pai. Senhor, que a tua palavra alcance os corações e que possamos sair daqui, Senhor, alimentados por ti, renovados por ti, abençoados por ti pela tua palavra. Fica conosco, Pai. Oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, glorificando a Deus. Aleluia. Texto bastante conhecido que eu li com os irmãos. Todos conhecem a história, mas vamos lá, só para a gente pegar aqui o contexto. Esse dia aqui que eu li com vocês é o mesmo dia da multiplicação, da primeira multiplicação de pães e peixes. É também o mesmo dia da morte de João Batista. São dias próximos a quando Deus dá uma ordenança aos seus discípulos para que eles saiam pelas aldeias, orando e fazendo milagres em nome de Jesus. E diante desse contexto complexo, diante desse contexto cheio de altos e baixos, depois de um dos milagres mais maravilhosos de Jesus, vocês podem imaginar, irmãos? 5 pães, 2 peixinhos, uma multidão gigantesca. Vamos imaginar que essa igreja aqui comporte 1000 pessoas. Nós estamos falando de muito mais do que 15, 16, 17 igrejas como essa, se considerarmos crianças, mulheres. Muito mais do que isso. 5 pães e 2 peixes. Os discípulos estavam vivendo, Adriel, um momento extraordinário. Jesus estava se revelando de milagre em milagre. Jesus estava se revelando com poder e glória. Eles também estavam diante de um cenário de luto, porque João Batista, o primo amado de Jesus, tinha perdido a cabeça. Eles estavam empolgados, porque além de ver Jesus, pastor, realizando milagres, agora eles estavam colocando a mão sobre enfermos e os enfermos estavam sendo curados. Eles estavam orando e os demônios estavam saindo. Diante desse cenário, Jesus dá uma ordem emblemática que faz parte da contínua pregação do Evangelho. Só esse ano você já deve ter ouvido algumas mensagens sobre a grande ordem de Jesus daquele dia, que é: passe para outra margem. Jesus pega o GPS do barquinho, programa e solta eles na água. Atravessa. Até aí vocês estão comigo? Muito bem. Os discípulos começam a remar e estão indo em direção ao caminho, à ordem que Deus dará a eles. O texto vai dizer que Jesus, diante desse turbilhão de emoções,
luto, alegria, cura, milagres. Ele se ausenta do povo e dos seus discípulos e vai orar. E aí Jesus sobe e começa a orar. E o texto bíblico vai dizer que na terceira vigília, na hora mais escura da noite, fortes ventos açoitavam o barco dos discípulos. Fortes ventos açoitavam a ponto de, o texto dizer, que eles estavam esgotados, já não tinham mais forças. Eles estavam vivendo uma verdadeira guerra por sobrevivência. Inclusive, hoje em dia ficou comum essa questão da sobrevivência, né? Tá tudo bem, irmão? Estou sobrevivendo. Ei, varão, tá tudo bem? Estou sobrevivendo. Como é que está lá na sua casa? Estou sobrevivendo. Como é que está no casamento? Estou sobrevivendo. Como é que está no ministério? Estou sobrevivendo. Agora Jesus olha para eles, diante desta guerra de sobrevivência, e percebe que eles estão esgotados, que eles estão cansados. E uma coisa me chama muita atenção: esses mesmos discípulos, que há pouquíssimo estavam vivendo milagres, agora, tudo que eles sentiam é que iam morrer. Deixa eu trazer uma revelação da palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Quantos milagres você já viu Deus fazendo na sua casa? Quantos milagres você já viu Deus fazendo na sua história? Quantas vezes Deus já operou ao seu favor? Você acha mesmo que Ele vai deixar você naufragar? Você acha mesmo que Ele vai deixar você perder essa batalha? Você acha mesmo que Ele te sustentou até aqui, para agora em 2023, depois da pandemia, depois de tanta coisa, Ele te abandonar? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O seu Deus te fez uma promessa que Ele estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele te trouxe aqui para te lembrar: eu fui com você em 1990, em 1995, em 2000, em 2005, 2010, eu estou com você até a consumação dos séculos. Então por que se desespera, diz o Senhor? Por que está com a alma abatida? Por que está pensando em desistir? Por que está cansado? Por quê? Porque tempestades sempre sobrevirão sobre nós, gente. Se tem uma certeza que o cristão deveria ter, além da salvação, é que o dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para todos. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha o dia mau. Não é pastor Rosalvo, não é talvez, pode ser que pinte um dia ruim. Não é olha, talvez na sua vida, porque Deus marcou você para sofrer, você tenha um dia muito mau. Não, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a dias maus. E se o dia mau não chegou para você, se prepare, se abasteça, se fortaleça, porque o dia mau chega para todo mundo. Agora tem um mistério de servir ao Deus que nós servimos. O dia mau chega, mas junto com ele
chega Jesus também. Alabacanda arabassuri calabaxaia. O desemprego chega, mas o Jesus da solução chega também. A doença chega, mas o Jesus da cura chega também. A aflição chega, mas o Jesus da alegria chega também. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os discípulos exaustos, cansados, pensando que ia perecer. Daqui a pouco, no meio daquela tempestade, eles veem um vulto. E o texto bíblico vai dizer que eles começam a gritar, pastor: fantasma! Fantasma! Só que aquele vulto vai se aproximando e as características vão ficando claras. Não é um vulto, é Jesus. Então eu posso dizer para você nessa noite como uma palavra profética: nessa tempestade que você está enfrentando, você vai ver Jesus como você nunca viu antes. Nesse dia mal que você está enfrentando, é uma palavra profética, quem tem fé para receber, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ele vai se revelar na sua vida, na sua casa, de uma forma como você nunca viu antes. Mas peraí, pastor, eu sirvo a Ele faz 50 anos, ei, tem novidade de Deus para você. Você vai ver Ele como você nunca viu. Mas pode isso? Mas pode isso? Eu sirvo a Ele tanto tempo, eu já passei por tanta situação. Só que nessa tempestade que você está enfrentando, que está tirando as suas forças, Ele vai se revelar para você de um jeito tão diferente, de um jeito tão extraordinário, que você vai aumentar o seu leque de esperança, aumentar o seu leque de testemunhos, porque Ele vai surgir, Ele vai se levantar de uma forma como você nunca viu. Gente do céu, como isso? Eu estava com Ele agora mesmo, eu cortei o pão junto com Ele, meus olhos não estavam reconhecendo, porque Ele está se revelando a mim, oh aleluia, de um jeito extraordinário, de um jeito que eu nunca vi, de um jeito que eu nunca pensei, eu nunca imaginei. Eu pensei que Ele estava vindo pela direita, Ele estava vindo pela esquerda, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que pedimos, ou daquilo que pensamos. O grande problema é que nós somos uma geração que guerreia com armas de vista. A gente quer ter o controle de tudo. A gente quer saber de onde vem. Deus, não basta o Senhor fazer um milagre, eu quero saber como que o Senhor vai fazer, a hora que o Senhor vai fazer, o dia que o Senhor vai fazer, quem o Senhor vai usar. Porque até isso a gente tenta escolher. Não é muito nosso perfil, não. Mas tem igreja que anuncia: o profeta vai chegar. E aí não tem lugar para pôr o povo. E toda a esperança dos crentes é: Deus, no meio dessa multidão, faz o profeta olhar para mim. Faz o profeta estender o dedo para mim. Faz o profeta falar meu nome. Ô Glorinha, faz o profeta falar meu CPF, meu endereço. Faz, Senhor. E o que Deus está dizendo para você é: para com isso. O controle é meu. Eu sou o dono das coisas. Eu decido. Eu faço. Eu ajo. Descansa no Senhor teu Deus nessa noite, porque Ele é poderoso para fazer algo que você nunca imaginou. Eu fico imaginando eles remando,
e pensando assim: eu nunca vi uma tempestade como essa. E aí a hora vai passando, e aquela tempestade que eles nunca viram não para. Porque tem hora que tudo que você sabe não é suficiente. Que tudo que Deus já te revelou não é suficiente. É hora de receber mais do céu. Deixa eu te falar uma coisa: tempestade são criadas para trazer mais do céu para a sua vida. Eu vou repetir. Tempestades são permitidas para que você receba óleo novo, direção nova, responsabilidade nova, visão nova, direcionamento novo, graça nova, esperança renovada. A tempestade tem esse poder. E aí o texto vai dizer que quando eles começam a gritar fantasma, Jesus chega perto e ele fala uma coisa muito gostosa, deliciosa de ouvir: não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Não temas, sou eu. Oh, irmãos, a presença de Jesus, quando ela tira fora todo o medo, quando ela arranca o medo, o desemprego não acaba com você, a depressão não acaba com você, a doença não acaba com você, a notícia mal não acaba com você, o divórcio, a tristeza de ser traído, de ser abandonado não acaba com você, ou os despreparos da vida não acabam com você, quando você ainda tem a capacidade de, no meio disso tudo, ouvir Deus dizendo: não temas, sou eu. Ô pastor, você está dizendo então que eu não tenho mais que ficar esperando o que o advogado vai dizer, o que o médico vai dizer, o que o pastor vai dizer? Ei, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer à sua alma: não temas, sou eu. Não temas, eu estou andando em cima daquilo que está tentando te matar. Eu estou acima dos seus problemas, eu estou acima das suas dificuldades. Não temas, sou eu. E aí eu estava pensando, refletindo sobre o texto, porque Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, se és tu mesmo aí, deixa eu ir aí com o Senhor. E aí Jesus, pastor Sandro, fala: vem. Só que, pensa comigo, gente, o vento tinha parado de soprar? Parou, gente? A tempestade estava mais calma? O vento estava mais brando? As ondas estavam quietas? Não. Então, para Pedro se levantar, conversar com Jesus, se dispor a andar com ele, no meio da tempestade ele teve que abandonar o remo. O remo era a única ferramenta, pastor Rodolfo, que fazia o barco não ficar de lateral às ondas, porque se o barco ficar de lateral à onda, ele vira. Então eles remavam desesperadamente para ficar sempre de frente às ondas, porque assim o barco continuava a sobreviver, continuava a ter esperança. Agora, para falar com Jesus, ele teve que deixar a ferramenta de sobrevivência dele de lado. Você decide crer em Jesus nessa noite? Você decide crer nele nessa noite? Porque não dá
para você andar sobre as águas com o remo na mão. Não dá para você desafiar totalmente a lógica e depositar a esperança nele enquanto você estiver remando desesperadamente. Oh, eu estou sentindo a unção de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui nessa noite. Você vai ficar aí morrendo de tanto remar, ou você vai soltar esse remo hoje? Porque o que eu mais vejo é gente frustrada de tanto remar e não entende que Jesus está dizendo: pode vir, porque o sobrenatural está à sua disposição. Tem gente quebrando a família, quebrando a empresa, quebrando o casamento, quebrando as amizades, porque prefere o remo. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: solta esse remo hoje, porque eu tenho sobrenatural para você, para sua casa, para sua família, para o seu ministério, para o seu chamado. Eu tenho sobrenatural para você. Eu fico imaginando Jesus olhando para a gente, pensando: o que mais que eu vou ter que fazer para vocês? O que mais que eu vou ter que fazer na sua vida? Eu já curei quando precisei curar. Eu já abençoei quando eu precisei abençoar. Eu já mudei a realidade quando eu precisei mudar a realidade. E agora você está aí agarrado nesse remo, pensando que vai morrer. Você está aí agarrado a esse barco, pensando que é a solução para a sua sobrevivência. Deus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho mais para você do que simplesmente sobreviver. Eu quero tomar na sua mão, eu quero te fazer andar sobre as águas. Solta o remo. Solta o remo. Solta isso em nome de Jesus. Outra coisa interessante, e deixa eu correr aqui para manter o horário, é que todos dependiam um do outro, pastor. Se alguém solta o remo, a força que já era pouca fica ainda menor. O barco já estava indo a pique, já tinha tudo para dar errado. Ou seja, o remo de Pedro era extremamente importante. Mas para ele acessar o sobrenatural que Jesus estava convidando ele para viver, ele teve que expor todos que estavam no barco com ele ao mesmo sobrenatural. A sua família não precisa de uma renda extra. A sua família não precisa de uma terapia de casais. A sua família precisa que você decida trazer o sobrenatural para esse barco. Porque às vezes você está desesperado, perdendo as forças, pensando em desistir, porque o que você quer é madeira. É palpável. E o que Deus está dizendo hoje para você é: o que te tira dessa tempestade não está no seu controle. Ou você acha mesmo que você é abençoado porque você é bonzinho, porque você trabalha direitinho, porque você tem um bom currículo, porque você tem um bom relacionamento? Ou você acha mesmo que você chegou até onde você chegou porque você é legal, porque você é bonito, porque as pessoas gostam de você? Ei, irmão, se não fosse Jesus operando no sobrenatural, o seu natural já tinha ido para o brejo faz tempo. E aí Pedro então solta o remo.
começa a andar sobre as águas. Que coisa linda, né? Fico imaginando Jesus falando, vem. Imagina o sorriso de Jesus, pastor. E Pedro desce, pisa na água, e a imagem que temos é a imagem de um mar, e Pedro andando. Não, gente, é onda. Era tempestade. Pedro está aqui assim, ó. Só que aí o texto bíblico vai dizer que ele olha, ouve, sente o vento, a pressão do vento, e ele sente medo. E quando ele sente medo, ele começa a afundar. E o texto vai dizer, de uma forma muito linda, pastor, que Pedro, quando ele começa a perceber que ele está afundando, é categórico o texto bíblico, em todas as versões, está dizendo assim, Pedro grita, socorro, Jesus, socorro. E o mesmo texto que diz que Pedro dá um berrão, diz que Jesus estende a mão para ele e levanta Pedro. Sabe por quê, gente? Porque nos dias difíceis, nos dias de tempestade, a gente tende a pensar que Jesus está longe da gente. A gente tende a pensar que Jesus se afastou de nós, ou muito pior, que nós nos afastamos dele, porque falhamos. Pedro, é como se ele estivesse dizendo, eu estou com medo, eu estou falhando, e agora eu estou distante de Jesus. Só que quando ele grita, Jesus não sai correndo. Jesus estende a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus está do seu lado. Jesus está contigo. Mas, pastor, como pode Jesus estar comigo e eu estou sentindo essa dor, eu estou sentindo tanta tristeza, eu estou sentindo essa pressão, eu estou vendo os meus pais, a minha família acabando, eu estou vendo os meus sonhos se destruindo. Jesus está do teu lado. Mas como pode, pastor? Eu sou falho, eu erro, eu peco. Jesus está do seu lado, não porque você merece, não porque você pode, mas porque Ele decidiu estar do teu lado. Então não precisa pensar que Ele está distante. Hoje Ele te trouxe aqui para, através da presença dEle, revelar para você que Ele está do seu lado. E se você acredita nessa palavra, se coloque em pé em nome de Jesus. Uma mensagem muito simples e muito objetiva para as nossas vidas nessa noite. No meio dessa tempestade, não cabe distância entre o seu Deus e você. No meio desse dia mau que você está enfrentando, não cabe, não tem espaço, não existe distância entre você e o seu Deus. Como assim, pastor? O Espírito Santo habita em você. E ainda esses dias eu ouvi um pastor dizendo algo muito interessante. Ele dizia: quando você vai alugar uma casa, quando você chega na casa alugada, normalmente a casa está limpa ou está suja? Como? Suja. Normalmente você chega numa casa que está fechada, ela está limpa ou está suja, gente? Suja. E aí você aluga a casa para você morar nela. A casa se limpa sozinha ou você tem que limpar? Hã? Você tem que limpar. Quando Jesus decidiu morar no seu coração,
Ele assumiu a responsabilidade de limpar você. E se a casa tiver um telhado trincado, e se a casa tiver com a torneira pingando, a casa se auto faz ali a manutenção, ou quem vai morar nela tem que fazer a manutenção, gente? Quem habita em você é quem vai sanar todos os problemas que você tem. Mas pastor, eu peco, eu erro, não importa. Quem habita em você está pronto para te limpar, está pronto para te curar, está pronto para cuidar de você, está pronto para fazer todas as manutenções necessárias, porque Ele decidiu habitar em você.